Nesta versão alternativa dos Estados Unidos, um golpe militar transformou o país numa distopia totalitária. Um homem conhecido como o Major é a única figura dirigente. Com o tempo, o regime cria uma competição mortal, chamada A Longa Caminhada, em que o vencedor receberá fama, fortuna e um desejo por qualquer coisa que quiser. Todo o evento é transmitido pela televisão nacional, e para muitas pessoas, é a única chance de escapar da pobreza. Os voluntários se inscrevem na competição, e uma loteria escolhe 50 para competir. O único competidor do estado do Maine é Ray, que é levado ao evento por sua mãe, Ginny. O clima no carro é claramente tenso. E Ginny gostaria que Ray mudasse de ideia sobre competir, mas Ray a lembra de que não é decisão dela. Quando chegam ao local, Ginny abraça Ray com força e desaba enquanto se despede. Depois, Ray passa pelo portão principal e conhece Peter, que é muito simpático. Na verdade, a maioria dos jogadores parece ser amigável, e logo todos estão conversando animadamente enquanto esperam o evento começar. Curly fica andando de um lado para o outro, tentando esconder o nervosismo. E os outros rapazes reparam que ele parece muito jovem. Ele afirma ter 18 anos. Mas ninguém acredita. Logo, o Major chega e entrega a cada rapaz uma plaqueta de metal com o número atribuído, dizendo que agora são homens. Em seguida, faz um discurso lembrando que a longa caminhada foi criada para inspirar e reintegrar o valor da ética do trabalho. Num país que vem enfrentando dificuldades financeiras desde a guerra. Todo ano após o evento, há um aumento na produção. Assim, o Major realmente acha que isso funciona e que o problema da nação é simplesmente a preguiça. Enquanto ele fala, os competidores recebem pulseiras que medem sua velocidade. Depois, o Major revisa as regras. Todos devem caminhar até que reste apenas uma pessoa e não a linha de chegada. Eles têm que manter uma velocidade de 3 milhas por hora. Se ficarem abaixo disso, recebem um aviso. Se não recuperarem a velocidade em 10 segundos, recebem outro aviso. Com 3 avisos, serão mortos a tiros. Sair do asfalto fará com que atirem neles sem aviso. O Major encerra seu discurso, fazendo todos vibrarem, e dispara sua arma para o alto para iniciar oficialmente a competição. Os rapazes começam a andar e caminhões militares os seguem pela estrada, enquanto gravam tudo. A área está vazia e sombria, porque as multidões só são permitidas no trecho final. No começo, apenas quem mora perto da estrada pode sair para assistir. Um policial presta continência quando os rapazes passam e um Gary irritado mostra o dedo do meio antes de cuspir no chão. No início, todos estão sérios e concentrados, mas na milha 5, muitos já estão batendo papo. Esteban diminui um pouco e imediatamente recebe um aviso. Então corrige a velocidade. Os outros se perguntam se foi estratégia para testar os limites. Gary precisa parar de andar quando sente uma pedra no sapato, e logo os soldados começam a lhe dar avisos. Após o terceiro aviso, um soldado se prepara para atirar, mas Gary calça o sapato a tempo de continuar. Os outros o acham idiota, mas Gary afirma que fez isso para descansar. Na milha 7, os rapazes falam sobre o prêmio. Arthur admite que só está ali pelo dinheiro, mas Ray diz que há coisas mais importantes. Os outros são céticos. Então Ray explica, fazendo um desabafo contra o sistema. O governo os faz acreditar que estão se voluntariando, mas na verdade, o sistema os tornou tão pobres e desesperados que estão ali porque não têm escolha melhor. Alguns acham que não é boa ideia falar mal da longa caminhada diante das câmeras, mas Peter fica impressionado e concorda que deveriam usar o dinheiro para ajudar as pessoas. Então Peter acende um cigarro. Quando Peter
precisa se aliviar, simplesmente urina no meio da estrada. Na milha 17, eles veem uma garota à beira da estrada, segurando um cartaz e torcendo por Ri. Os outros o provocam por ter uma fã, embora ela seja muito jovem. De repente, um rapaz tem uma convulsão e desaba na estrada. Os soldados começam a dar os avisos, enquanto Gary salta por cima dele, zombando por esconder problemas médicos. Logo, os soldados atiram no menino doente, e Gary diz que todos deveriam estar felizes porque agora tem menos competição. Na milha 25, Gary começa a importunar um rapaz chamado Hank, que a princípio tenta ignorá-lo. No entanto, quando Gary insulta a mãe dele, Hank fica furioso e tenta acertá-lo. Gary desvia de todos os socos e Hank acaba caindo com força no chão. Ele não se levanta a tempo e os soldados atiram nele. Os outros começam a gritar com Gary e a culpá-lo pelo que aconteceu, dizendo que mal podem esperar para que ele também seja eliminado. Mais tarde, um rapaz precisa baixar as calças para defecar enquanto caminha. Por mais que tente continuar, ainda assim reduz a velocidade. E os soldados também atiram nele. Na milha 35, o Major aparece de novo para parabenizá-los por chegarem à primeira noite, usando muitos chavões para convencê-los de que esta é uma causa nobre. Ray começa a cochilar e sonha com a mãe. Os soldados lhe dão um aviso quando ele diminui o passo, e Peter precisa acordá-lo. Os rapazes conversam sobre suas famílias enquanto caminham, e Ray acidentalmente reduz o ritmo de novo. Então recebe um segundo aviso. Ray acelera, mas após alguns passos, tropeça e recebe o terceiro aviso. Agora ele terá que caminhar sem erros por 3 horas para limpar os avisos. Peter tenta animá-lo, mas Ray está nervoso e explode, dizendo que Peter só finge se importar. Nesse momento, o grupo chega a uma ladeira íngreme, que torna caminhar especialmente difícil. Logo, todos se cansam e vários rapazes caem. Então, são fuzilados. Ray tenta ignorar toda a morte atrás de si, mas tem que aguentar as zombarias de Gary. Com o tempo, Ray começa a diminuir o ritmo, mas Peter o segura a tempo. Ray agradece e pede desculpas pelo surto anterior. De manhã, os rapazes chegam à milha 59, depois de todas as mortes na ladeira à noite. Restam apenas 18 jogadores. Na milha 67, Hank Melce aguenta. Peter tenta ver como ele está, mas Hank explode e o manda calar a boca. Enquanto isso, Richard vinha caminhando com o tornozelo torcido e finalmente está diminuindo. Os soldados o alertam e Ray tenta encorajá-lo a seguir, mas Richard não aguenta mais e desaba. Um soldado atira na cabeça dele enquanto 2 crianças assistem por perto. Quando a caminhada alcança 100 metros, o Major reaparece para parabenizá-los. Um rapaz tenta aproveitar a oportunidade para fugir correndo por um prédio, mas os soldados o metralham imediatamente. Na milha 103, os rapazes discutem o que farão com o desejo, e Peter diz que pediria 2 vencedores em vez de 1. Ray quer mudar todo o sistema, mas os outros apontam que o desejo não pode alterar diretamente o estado. Eles ficam frustrados e começam a xingar o Major e a competição. À noite, começa a chover forte. Ray mal consegue ficar acordado, então Peter o ajuda a andar. De manhã, chegam à milha 144 e Arthur para defecar. Os soldados rapidamente o alertam, então ele tem que continuar antes de terminar. Os rapazes seguem conversando para esquecer o cansaço. Então, Ray decide contar a Peter sobre seu pai, a quem considera seu herói. Seu pai costumava ensiná-lo matérias ilegais como filosofia, e o governo o
considerava traidor. O próprio Major lhe pediu que abandonasse, mas também insiste que não foi culpa dele. Promete doar dinheiro à esposa de Hank também. Então o grupo aceita incluir Lou na câmara da Ham. Enquanto continuam caminhando, Gary faz um discurso furioso sobre a situação, claramente incapaz de lidar com a culpa. Depois de estourar com os outros, ele segue à frente e usa uma colher para tirar a própria vida. Os soldados ainda lhe dão os avisos e atiram na cabeça dele como de costume. Na milha 260, os rapazes tentam manter o ânimo, cantando No quinto dia. Alcançam a milha 278 e pegam a estrada para a cidade natal de Ray Coley. Acha que Ray tem sorte porque poderá ver a mãe, mas Ray acha que é uma maldição porque terá que abandoná-la de novo. Na milha 286, começam a cruzar a cidade e uma das botas de Ray se desfaz. Arthur aponta que um desequilíbrio vai dificultar tudo. Então Ray tira ambos os sapatos, revelando que seus pés estavam sangrando. Quando vê Ginny por perto, Ri não se contém e corre para tentar abraçá-la. Ginny dá um passo atrás e pede que ele permaneça na estrada, enquanto Peter puxa Ri a tempo de impedir que os soldados atirem. Wi grita um último pedido de desculpas à mãe chorosa, ao perceber que não é melhor que o pai. À medida que a caminhada continua, Peter conta a Ri sobre sua própria família. Seus pais morreram durante a guerra, e ele foi morar com o tio, que o espancava até morrer quando Peter tinha 10 anos. Depois, Peter teve que sobreviver nas ruas, roubando e brigando. Um dia, durante uma briga, o oponente cortou seu rosto com uma faca, e Peter foi parar no hospital. Ele se culpou pelo que aconteceu, e naquele dia, prometeu sempre encontrar a luz, mesmo nos tempos mais sombrios. Se vencer, usará o dinheiro para ajudar órfãos. Na milha 306, Stebbins aponta que eles não deveriam mais se ajudar, ou isso nunca vai terminar. Os outros concordam, mesmo que isso os faça se sentir péssimos. Quando o nariz de Arthur começa a sangrar, os demais têm que fingir que não ligam. Isso faz Kai surtar. Então ele corre à frente e rouba a arma de um soldado para matá-lo a tiros. Os rapazes ficam arrasados ao ver Kai ser abatido em retaliação. Kai se recusa a deixar que também tomem sua morte e tira a própria vida antes que possam finalizá-lo. Na milha 324, a hemorragia nasal de Arthur piora. Peter e Ray rompem o acordo e o ajudam a caminhar. Mas Arthur sabe que não lhe resta muito tempo. Ele implora aos amigos que entreguem seu medalhão à avó quando vencerem. Arthur também pede que não se virem antes que ele se afaste deles. Ele caminha em direção ao caminhão e os soldados o matam rapidamente. Knight cai na milha 326. Os 3 últimos jogadores atravessam uma ponte enquanto o Major continua falando com eles. Ray se irrita e começa a insultá-lo. Mas o Major não se incomoda. Ele acha que esses são os instintos assassinos de um vencedor. Stebbins aproveita para revelar que é um dos dezenas de filhos ilegítimos do Major e que seu desejo é viver na casa do pai. No entanto, sente os órgãos falhando e quer que isso acabe já. Stebbins diz que foi uma honra caminhar com eles e que está feliz que o vencedor será Peter O'Reilly. Então, ele para de andar, e os soldados o abatem sem que o pai se importe. Momentos depois, começa a chover. Ray admite que costumava ter medo da morte. Mas depois de ver tantos rapazes morrerem, já não tem medo, porque este momento é importante. Na milha 331, a dupla chega a uma cidade, onde uma enorme multidão os aclama. Peter para e diz que quer desistir, para que Ri possa se reunir com a mãe. Mas Ri recusa, e o convence a continuar. Então Peter segue à frente sem perceber que Ri parou atrás dele. Logo, os soldados atiram nele e Peter tenta voltar para buscá-lo. Mas como é o vencedor, os soldados o arrastam
para longe. Ray diz a Peter que o ama e pede desculpas à mãe antes de o Major aparecer para executar o tiro final, que o mata. A multidão vibra e fogos de artifício enchem o céu, enquanto Peter tem um colapso. O Major parabeniza Peter e pede seu desejo. Peter diz que quer a arma de um soldado para poder passá-la aos filhos, um dia como símbolo de sua vitória. Os soldados desconfiam, mas o Major manda atender o desejo, já que Peter é um homem bom. Assim que Peter pega a arma, ele a aponta para o Major, que tenta acalmá-lo e o lembra da fama e da fortuna. Chorando, Peter apenas responde: "Isto é pelo Ray", antes de atirar no Major ali mesmo. Depois, ele deixa a arma cair e vai embora.